Olá! Começa agora mais um episódio do Saúde em Destaque, da edição de 2024. Este ano, nós vamos contar com um modelo diferente. Os pré-candidatos estão sendo convidados para participar de um podcast que ficará disponível em nossas plataformas, tanto no YouTube, Deezer e Spotify. Serão feitas perguntas a respeito da saúde pública do município de Fortaleza. Os pré-candidatos também assinarão ao final de cada episódio a carta de compromisso com a categoria médica e com a sociedade das principais demandas da saúde pública. Hoje, nós contaremos com a presença do André Fernandes, que já foi deputado estadual pelo Partido Livre, atualmente é deputado federal, uma representação jovem aí da direita do Brasil. E estamos muito felizes de recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, André Fernandes, ao Saúde em Destaque 2024. Poderia se apresentar para os nossos ouvintes? Muito obrigado. Na verdade, eu que fico feliz aqui com esse convite, essa oportunidade de estar aqui participando. Sou o André Fernandes. Em 2018, fui eleito deputado estadual mais votado do estado de Ceará. Passamos 4 anos sendo oposição ali dentro da Assembleia Legislativa. Não foi fácil, mas cumprimos a nossa promessa. O nosso lado político sempre foi bem firmado e isso nós nunca deixamos dúvida. Em 2022, nos candidatamos a deputado federal e, mais uma vez, com a ajuda do povo, conseguimos dobrar a votação em todo o estado do Ceará. E antes, onde tínhamos tirado 109 mil votos, 154.900 somente aqui na capital cearense, nós conseguimos dobrar. Fomos para 229 mil votos, fazendo mais uma vez o deputado federal mais votado do estado do Ceará. E agora colocamos o nosso nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Cheio de projetos, cheio de vontade, cheio de energia. Sou hoje bacharel em Ciência Política, bacharel em Relações Internacionais, pós-graduado em Direito Constitucional, pós-graduado em Gestão Pública e pós-graduando em Gestão Financeira pela FGV. Então, esse é o André, com muita vontade de fazer pelo povo fortalezense. Obrigado, André. A nossa primeira pergunta, e que é uma situação que a gente vivencia no município de Fortaleza, que chegou até a culminar com uma greve nas unidades de pronto atendimento, é em relação à contratação dos profissionais. A gente vem no país inteiro com um processo de precarização da mão de obra médica. O profissional que antigamente, tradicionalmente, era por concurso público, foi partido para regimes seletistas, PJ e agora por vínculos altamente precários, obscuros, que às vezes é preciso um grande apanhado jurídico para compreender esse regime de sociedade de cotas de participação. E esse é um problema que pode ali reverberar na saúde e na assistência da população. Que sugestão você teria para melhorar esse tipo de regime de contratação? Olha, primeiro a gente tem que entender que se o médico, se o profissional, se o enfermeiro, o profissional da saúde em geral, ele não está sendo valorizado, se ele não está tendo a valorização por parte do poder público, fica difícil dele prestar um bom serviço, né? Ninguém consegue prestar um bom serviço se você é desvalorizado, precarização do trabalho, se você não sabe o dia de amanhã, se você não é respeitado no seu ambiente de trabalho, sabe? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é valorizar, é ter transparência. Hoje, o que todo mundo sabe aqui em Fortaleza, o que menos temos, principalmente quando se trata da área da saúde, é transparência. A gente vê aí 2 OS administrando, por exemplo, 6 das nossas UPAs, 2 OS de fora, mas você não consegue ter sequer acesso a quantos médicos tem, quantos estão ali fazendo plantão, quantos profissionais devem ter em cada unidade de saúde aqui em Fortaleza. Você não sabe de absolutamente nada. E aí, acaba que tem o distrato, às vezes o médico profissional, em geral, ele é desvalorizado, porque a prefeitura não faz um vínculo mais forte e fiel e que valorize, sem precarização da mão de obra, e acaba que, agora, se você não aceita aquela situação precária, ele simplesmente diz assim, se você não quer, então sai fora, a gente vai atrás de outro. E acaba que o médico, o profissional de saúde sendo desvalorizado. Tem que mudar, tem que acabar, a gente tem que encontrar uma melhor maneira, onde o médico se sinta valorizado, onde o profissional de saúde se sinta valorizado, e eu tenho certeza que ele se sentindo valorizado, se sentindo abraçado pelo poder público, tendo recompensas, sabe, tendo gratificações, sendo assistido, eu tenho certeza que isso será repassado ao povo fortalezense, que no final das contas é quem mais sofre, é o povo. É o povo que está precisando de um bom atendimento, é o povo que não está conseguindo hoje ser atendido, que não está conseguindo sequer agendar uma consulta num posto de saúde.
Passa 2, 3 meses para conseguir fazer um agendamento, um simples agendamento. E quanto faz é para 5, 6 meses depois. Então, no final das contas, sempre quem sofre é o povo. Então, a gente tem que entender que para ajudar o povo, tem que ajudar a classe. Para ajudar a classe, a prefeitura tem que mudar o seu jeito de gerir. Uma outra coisa que o brasileiro sempre tem a ansiedade no período eleitoral é a tradição do concurso público, né? Sempre o profissional ele busca ser de carreira de Estado, busca ter ali um vínculo por meio do concurso público. Claro. Isso é defendido por entidades médicas, é defendido por sindicatos de outras categorias. Existe a possibilidade de haver concurso público no município de Fortaleza? Olha, existir a possibilidade existe, só que seria um discurso eleitoreiro eu chegar aqui e afirmar que faríamos um concurso público para convocar tantos agentes de saúde, porque a gente tem que entender que tem que respeitar o limite de gasto fiscal, tem o teto, sabe, de gastos. E se você não tem hoje acesso, como eu falei agora há pouco, a gente não tem sequer acesso à transparência de como é que é gasto o dinheiro da prefeitura através de OS, só essas que em um ano recebeu mais de 500 milhões de reais. Então a gente tem que entender como é que está todo o estudo financeiro, para aí sim elaborar e conseguir fazer concurso público. Eu sou defensor do concurso público, eu já passei em concurso público da Polícia Militar, não assumi porque tinha que me filiar a um partido político e me candidatar em 2018. Mas não tem como eu prometer, principalmente quantos serão, mas eu sou um defensor. Porque quando você fala em concurso público, você fala em dignidade, você fala em respeito ao profissional. Perfeito. Uma situação também que a gente sempre bate aqui no Sindicato dos Médicos do Ceará é relacionado à estrutura mesmo, às condições do médico. Porque o profissional médico, obviamente, ele quer trabalhar em um local em que ele possa ofertar para o seu paciente a melhor condição de trabalho, a melhor assistência à saúde. E ele quer que possa aplicar ali no seu ambiente de trabalho aquilo que ele aprendeu na faculdade. Não é o que a gente tem visto hoje no município. A gente tem unidades básicas de saúde com mofo nas paredes, precárias caindo, com sucateamento atrás. Goteira em cima das macas. Goteiras em cima das macas. Profissionais de saúde fazendo vaquinha e se juntando para levar gás. Até não, nem poder pode, mas tem que fazer, porque você vai fazer o quê? Se o paciente, a pessoa está ali sofrendo e a unidade onde você está não tem os equipamentos básicos, simples, básicos. Então, assim, é absurdo, né? A prefeitura costuma, inclusive, dizer que é um dos municípios que proporcionalmente mais investe na saúde pública. É o que mais investe. Tá, mas então se está mais investindo, está investindo de forma errada. Porque lá na ponta, quem está sofrendo, quem tenta, quem está na fila, você entra hoje aí, a gente chama até de corredor da morte. Nos hospitais aqui em Fortaleza, você vai para um UPA, você vai para Frotinha, você vai lá no IJF, é corredor da morte. Literalmente. E aí o que é mais absurdo ainda é que, talvez a gente até chegue nesse ponto, porque tem que falar sobre segurança dentro da unidade de saúde, mas a gente fica abismado quando vê um cidadão, um pai de família, sofrendo ali na fila, precisando de atendimento e de repente do nada, estou falando agora do IJF, do nada chega um bandido, com escolta policial, fura a fila, entra na frente de todo mundo, e aí sim ele tem um atendimento prioritário. Assim, é uma atenção que a prefeitura tem que dar, tem que rever isso. Nós temos que puxar toda a fila reprimida, de exame, de consulta, de cirurgias. Temos que fazer corujões, eu não vou muito longe, tá? Eu já estou até atropelando aqui, mas é porque tem muita coisa para fazer. Eu sei que serei bem orientado, estou hoje com a doutora Mayra, que esteve no Ministério da Saúde, mais de 30 anos trabalhando, ela é concursada federal, mais de 30 anos trabalhando aqui no município de Fortaleza, entende. Esteve, inclusive, com o secretário Wilson Polar, em 2017, lá no município de São Paulo, quando percebeu que tinha mais de um ano de fila para fazer um exame de imagem. E, na época, ele, como gestor da saúde, fez o quê? O Corujão da Saúde de São Paulo, que nós vamos fazer aqui, o Corujão da Saúde em Fortaleza. A doutora Mara estava lá e agora estará aqui conosco, na nossa Secretaria de Saúde. Pegou todas as clínicas nos seus horários ociosos. Conseguiu chamar, contratou mais barato, porque se não estava tendo funcionamento pleno, de forma integral, conseguiram fazer um acordo para ficar mais barato, a prefeitura contratou. E aquelas pessoas que seriam atendidas um ano depois, simplesmente decidiu acordar 3, 4 horas da manhã, ou ir dormir mais tarde, na semana seguinte para ser atendido. Resultado prático, em 83 dias zerou a fila, que era para mais de um ano. Então tem muita coisa que dá para fazer aqui em Fortaleza. Eu tenho certeza que estou sendo e serei bem orientado. E a saúde daqui de Fortaleza estará em boas mãos, na mão da nossa doutora Mayra, tá? Então tem muita coisa para fazer. Um gestor, o papel principal dele é escolher as pessoas,
né? Então, o André não é médico. Até porque se o André fosse médico, também não seria um excelente currículo para ser prefeito. Vide os últimos prefeitos aqui de Fortaleza, né? O atual prefeito aí diz que é médico e que melhoraria a saúde, mas a realidade é outra, totalmente oposta. Dentro dessa situação que o senhor mencionou, desse problema estrutural, existe um macro problema dentro do município de Fortaleza, sim, que é relacionado à assistência primária, perfeito, e à saúde mental. O que o senhor pretende fazer nessas duas áreas? Saúde mental é prioridade, será prioridade na nossa gestão. Qual é a família que hoje não tem um irmão, um primo, um ente dentro da sua família com depressão, com transtorno de ansiedade, de pânico? Até porque aqui em Fortaleza isso é ainda mais, assim, será multiplicado por 1000. Porque se uma criança hoje ela é assassinada em uma areninha, eu vi hoje no jornal uma mãe relatando que um carro com criminosos dentro, passou atirando e acertou os 2 filhos, um na cabeça e o outro no peito. Me diz como é que aqui em Fortaleza o povo não fica com transtorno de ansiedade, transtorno do pânico? Como é que a pessoa como é que isso não é expandido? Então, os CAPs, a saúde mental aqui em Fortaleza será a nossa prioridade. Eu tenho certeza que a doutora Mari já está também com bons planos para isso. Aliás, nós já temos um bom plano para isso. Nós já, inclusive, eu poderia dizer que até 80% do nosso plano de saúde construído aqui, porque nós temos feito isso aí, veio lá desde a época do Ministério da Saúde. O governo anterior, o governo Bolsonaro, elaborou e escolheu pouquíssimas cidades em todo o Brasil para fazer um plano piloto, projeto piloto. Fortaleza foi uma dessas cidades, para fazer um dimensionamento de gestão humana, onde você consegue pegar, fizeram todo um levantamento de como é que está a situação em Fortaleza, quantos médicos, quantos enfermeiros, técnicos, quantas unidades de saúde temos aqui, e um dimensionamento que não teria custo a mais, ou seja, não teria que ter um orçamento a mais, resolveria o problema aqui em Fortaleza. Seria um plano piloto, e aí por politicagem simplesmente quiseram, não, a gente não vai aceitar porque isso vem do governo Bolsonaro, e se desse certo, os créditos iriam para o governo Bolsonaro, né? Então tem muita coisa para fazer aqui, a saúde mental será a prioridade na nossa gestão. Perfeito. O senhor falou aí bastante da doutora Mayra, e aí me remotou aqui um assunto muito importante, que foi uma bandeira que ela, inclusive, levantou muito fortemente na gestão dela aqui no Sindicato dos Médicos do Ceará, que foi a defesa do profissional nas questões de segurança. Hoje a gente vê que a saúde de Fortaleza não melhorou, mesmo com todas essas campanhas, sim, que foram feitas pelo sindicato. E olha que a doutora Mayra foi presidente daqui do sindicato no ano de 2015 e já cobrava que houvesse segurança nas unidades de saúde. E de lá para cá a situação só piora, que a gente chegou até absurdos de estar acontecendo homicídios dentro das unidades de saúde. E os profissionais realmente estão amedrontados, algumas unidades nem profissionais conseguem porque não querem ir. O que a prefeitura poderia contribuir para melhorar a segurança nessas unidades? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é de quebrar aquela narrativa de que a prefeitura não pode ajudar na questão da segurança pública. A prefeitura não só pode, como deve. O que eu tenho falado aqui, 50% vem da prefeitura. Falando de forma geral, antes de falar de unidade de saúde, você tem guarda municipal, você tem iluminação, você tem construção de grandes centros sociais, centros culturais, populacionar. Isso, de certa forma, já não só gera uma sensação de segurança, como a própria dita segurança pública. Você tem iluminação, você tem a facilidade, você tem mais gente ali se movimentando. Agora, quando se trata de unidade de saúde, aconteceu aqui recentemente no IJF uma tragédia, eu nem vou entrar em detalhes, mas infelizmente as tecnologias que são usadas aqui em Fortaleza são só para perseguir, para multar. Mas você não vê câmeras com reconhecimento facial, e eu não estou falando de uma câmera com reconhecimento facial para abrir uma porta, para fechar uma porta, não. São câmeras como essas, câmeras de segurança, que conseguem detectar, fazer um reconhecimento facial. Eu estive com o prefeito lá de São José dos Campos, e ele implementou lá, e aí foi a primeira cidade inteligente no Brasil que ajudou nessa questão de segurança pública. Consegue identificar de longe qualquer pessoa. E aí tem-se um banco de imagens que, com inteligência artificial, consegue distribuir. Entrega para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Interpol. Resultado prático. O bandido que tem passagem pela polícia, que está sendo procurado, seja o que for, quando ele entrar em uma unidade de saúde, rapidamente ele vai ser detectado. A Polícia Militar vai lá prender. A Polícia Civil pode ir lá fazer uma operação. Entende? Então, quando você transforma
a cidade de Fortaleza, e é o que nós faremos aqui, principalmente dentro de unidade de saúde, creches, espaços esses que, pô, não existe um valor maior dentro de uma cidade senão cidadão. Então, quando você coloca isso, você está transformando a cidade num verdadeiro Big Brother, eu poderia até dizer assim. Qual é o bandido que quer ser fiscalizado? Qual é o bandido que quer entrar em uma UPA, numa unidade de saúde, sabendo que, ao chegar lá, ele vai ser reconhecido e ele vai ser preso, vai ser facilitado? Aqui não. O que acontece aqui em Fortaleza é diferente. O cara entra, mata, degola e ainda foge. Mudaremos isso. Eu tenho certeza que a nossa Guarda Municipal ajudará nas unidades de saúde. A nossa Guarda Municipal não vai estar, e aí é um compromisso do André, não vai estar acompanhando a GFIS para tirar barraca, nem vai estar acompanhando a MC para fazer blitz, para pegar moto ou carro. A Guarda Municipal vai estar rodando nas unidades de saúde para dar proteção ao povo fortalezense e aos nossos profissionais da saúde. André Fernandes, nós agradecemos a sua participação aqui no Saúde em Destaque 2024. É muito importante esse bate-papo com os pré-candidatos. Cada um que vem traz aí uma contribuição, e você trouxe aí uma contribuição muito valiosa para a instituição, para os médicos e para a sociedade, né? no seu discurso e nas suas pontuações. Nós temos aqui agora, nesse momento, a carta do Saúde em Destaque, que é uma carta de compromisso com os compromissos das pautas do Sindicato dos Médicos do Ceará, que vai para a defesa do profissional e para a defesa da saúde pública. Perfeito, perfeito. E eu já assino agora? Sim. Então tá fechado. É um compromisso nosso para com os profissionais da saúde e a saúde em Fortaleza em geral. O povo precisa, tá? Os meus mandatos sempre foram mandatos transparentes. Desde estadual, o mandato que está sendo agora 1 ano e 6 meses de federal, sempre foram mandatos com transparência. Onde eu sempre falei, olha, o meu caminho a seguir é esse. O que farei é isso. O que cumprirei é isso. E eu tenho feito exatamente tudo aquilo que prometi. E esse compromisso não é só uma assinatura avulsa, é uma assinatura de compromisso que vem de coração e que eu tenho certeza que nós colocaremos em prática aqui no município de Fortaleza, tá? E será muito importante para a sociedade de Fortaleza. André Fernandes, nós agradecemos a sua participação e agora, neste momento, assim como para todos os outros pré-candidatos, nós abrimos para que você faça as suas considerações finais daquilo que você queira. O tema aqui é bem específico, nós estamos falando sobre saúde, a saúde em Fortaleza, e aí eu volto a falar aqui o que disse hoje o melhor gestor do país, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. A melhor destinação de recurso público é aquela que é feita de forma descentralizada. O governador Tarcísio de Freitas está chamando clínicas particulares, clínicas populares, está fazendo convênios e está colocando o povo para ser atendido de forma gratuita nesses convênios. O governo do estado de São Paulo tem orçamento para isso, assim como a prefeitura de Fortaleza também tem. Você consegue ajudar os profissionais de saúde, você consegue gerar emprego e renda, você consegue colocar o povo para ser atendido de forma gratuita. Isso é o poder público descentralizando, tirando o poder de 2 ou 3 grandes empresas e diversificando. Nós faremos aqui em Fortaleza, pode contar com o nosso mandato, pode contar com a gestão do André Fernandes. Muito obrigado. Esse foi o Saúde em Destaque. Encerramos aqui mais um episódio. E você pode acompanhar todos os episódios nas nossas plataformas, tanto no YouTube, como no Deezer, como no Spotify. Muito obrigado e até a próxima.